Eu estava escutando a palavra da pastora Fabi domingo passado, e enquanto eu escutava e estava sendo ministrado, Deus falou comigo nessa passagem que eu quero compartilhar com vocês hoje. Foi necessário. Só isso? Só isso. Foi necessário. Mas eu quero trazer com você esse entendimento de que é algo que é muito forte na minha vida quando eu escuto essas palavras em que Jesus mesmo teve que obedecer ao Pai. E hoje, eu te pergunto, quantas vezes a gente escuta pessoas reclamando, ou falando, né, se às vezes não é nenhuma reclamação, mas está falando de algo que aconteceu, e que você não gostou que acontecesse na sua vida, e que talvez você achasse que não estivesse preparado para isso, e que você acha que não entendeu por algo que não deveria ter acontecido, e você está sofrendo por isso. Porque acontece com os outros e não acontece comigo, ou porque só acontece comigo e não acontece com os outros. São sentimentos de injustiça, muitas vezes, que a gente carrega, ou a gente não permite aprender diante de algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia. E muitas pessoas precisam ter consciência daquilo que acontece ao nosso redor, para nós, através de nós, e de outras pessoas em direção à nossa própria vida. Hoje eu quero trazer 2 textos. Eles são diferentes, em lugares diferentes, obviamente, mas quando a gente olhar o contexto, eu espero que a gente veja a semelhança, e eu quero hoje trazer isso para você, eu espero trazer essa curiosidade para você hoje, e você vai, eventualmente, quando você chegar na sua casa, espero que você leia um dos textos com maior profundidade, o outro nós vamos ler bastante aqui, mas eu sei que todos nós temos um senso de justiça, que se olharmos à luz da palavra de Deus, o nosso senso de justiça, ele é falho. Muito embora nós achamos que o nosso senso de justiça vale. É aquilo que a gente diz, é aquilo que a gente acha, é aquilo que a gente pensa, é aquilo que eu estou falando tem que ser assim, porque nós não falamos, mas muitas vezes somos donos da verdade, né, que a gente professa. Então vamos lá. O primeiro está no Antigo Testamento. Temos aqui um personagem. O personagem é Jonas. Ele era um profeta de Deus e ele viveu há uns 7 séculos, mais ou menos, antes de Cristo. E como profeta, ele foi enviado para a cidade de Nínive, capital da Assíria naquela época, e Deus o enviou para pregar sobre arrependimento a toda a cidade. Ele era um profeta respeitado, e Deus, nós vamos ler já o texto, pediu que ele fosse, na realidade ordenou que ele fosse àquela cidade pregar e levar, com a palavra que ele fosse compartilhar, levar as pessoas ao arrependimento. Por que Nínive, capital da Síria? Porque essa região e aquelas pessoas em particular, elas eram conhecidas pela brutalidade delas. Sempre que elas conquistavam outras cidades, outros povos, havia opressão, havia atrocidade contra os povos que eram conquistados, incluindo os filhos de Deus, Israel. E Jonas, provavelmente, a gente sente isso, né, que ele temia a missão, porque ele esperava essa mesma hostilidade vindo daquelas pessoas para ele como profeta de Deus. Não é assim que a gente se sente às vezes? Você está no meio, você é cristão, você está lá, um monte de gente que não é cristão, e você se intimida. Você não vai dizer e proclamar a verdade do Senhor de qualquer forma, a não ser que as pessoas venham, conversem com você, porque você sente que ali existe uma hostilidade, um perigo iminente, né? Então, para Jonas, talvez até a morte. E naquela época era assim que as coisas eram resolvidas. Então, em Jonas, eu quero ler com você, eu vou ler junto com você aqui, Tiago, que daí a gente mantém a nossa versão. Em Jonas 1, por exemplo, vamos lá.
Vamos ler 4. Jonas, 4 versículos mais ou menos. Aqui. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Vamos lá. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. Veja aqui o contraste. Primeiro, Deus fala, aquela cidade, eu não estou gostando do que está acontecendo ali. E você, profeta de Deus, que anda na minha presença, que caminha escutando a minha voz, então vai lá você e leva a eles a verdade que eu vou falar através de você. Mas o que Jonas fez? Para fugir da presença do Senhor. Ele que deveria levar a mensagem, mas ele resolveu fugir da presença do Senhor. Então ele foi para Tarso, ou para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então, Jonas admite que fugiu, porque sabia que Deus, lá na frente, no capítulo 4, eu não vou ler todo o livro, por isso que eu falei que eu quero cutucar aí a sua curiosidade, e hoje, antes de você deitar, você lê o livro de Jonas, que é curto, e você lê em alguns minutos. Para fugir da presença de Deus. Por quê? Ele sabia, e você lê lá no capítulo 4, que Deus é gracioso, misericordioso, tanto em irar-se e grande em benignidade. E ele temia o quê? Exatamente que Nínive se arrependesse. Veja, Deus o enviou a Nínive para que eles se arrependessem. Mas ele, o profeta, achou que a justiça dele era a seguinte: eu não quero que eles se arrependam, eles são muito maus. Eles não merecem o que eu tenho. E essa é a verdade. Eu tenho que ficar fazendo esse paralelo todas as vezes com a minha forma de viver, com a palavra que eu tenho, com a unção que eu tenho, e cada um de nós aqui da mesma forma. Será que a mensagem que eu levo a você é para te converter ou é para me satisfazer? Será que o compromisso que eu tenho com Deus é para transferir aos meus amigos um entendimento de arrependimento, de que eles também precisam entrar por essa porta estreita e se converter e se arrepender dos seus pecados? Ou eles não merecem? Então não estou nem aí. A gente precisa pensar nisso. Para Jonas, misericórdia para Nínive significava poupar toda uma nação, que mais tarde poderia ser, porque ele não estava acreditando que eles iriam se arrepender. Ele estava pensando, esses caras vão fingir que vão se arrepender, e depois vão atacar e prejudicar Israel. Gente, isso aconteceu depois, tá? Depois, lá na frente, alguns anos depois, a Assíria tomou Israel, o reino do norte de Israel. E isso aconteceu. Mas esse não é o ponto aqui. Jonas tentou fugir fisicamente da presença de Deus. Olha que loucura. Tentar fugir fisicamente da presença de Deus. Davi expressa isso nos Salmos, principalmente lá nos últimos Salmos, eu não me lembro exatamente qual é. Não dá para a gente fugir dos olhos do Senhor. A gente não consegue fugir dessa presença. E Jonas, um profeta de Deus, eu vou repetir aqui, um profeta de Deus, alguém que conhecia a palavra, vamos dizer assim. Quem conhece a palavra? Não estou dizendo que você já leu ela todinha, mas você conhece, sabe o que é isso? Você vive buscando vivê-la? Todos nós. Esse mesmo homem buscou fugir da presença do Senhor, que é algo impossível. Lê comigo o Salmo 139, versículo 7. Nós vamos ler 3 versículos aí. 4 versículos de 7 a 10. Vamos lá. Para onde me ausentarei do teu espírito?
Olha o salmista falando aqui. Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Olha a beleza da presença do Senhor. Uma das coisas que a gente busca aqui trazer para vocês é este tipo de relacionamento, onde você permaneça na presença do Senhor. Não é em cima da presença do Senhor, é sob a presença do Senhor, abaixo dessa mão poderosa, que é exatamente onde Jonas não quis estar naquele momento. Ele não refletiu na compaixão de Deus. E aqui é cruel, mas revela a nossa tendência, que é resistir aos planos de Deus quando eles desafiam os nossos preceitos, quando desafiam as nossas vontades, quando desafiam as nossas verdades, o nosso conforto, os nossos planos, o nosso senso de justiça. Essa é a verdade. Agora, o quadro maior aqui é que Jonas, no caso dele aqui, ele não foi apenas uma pessoa relutante, como muitas vezes nós somos. Aqui a história nos mostra o incansável amor de Deus, tanto para servos rebeldes, que foi o caso aqui, quanto por toda uma nação de pecadores. A Assíria era a mais temida, a mais brutal, a mais hostil, a mais odiada. No entanto, Deus amava. E a gente tem que aprender com isso. Se você se diz cristão, se você se diz evangélico, eu não sei como você se diz, nós precisamos buscar entender isso. Vamos lá, vamos olhar outro personagem em outra cidade. E agora a gente vai para a província de Samaria, para a cidade de Sicar. A gente vai falar sobre idolatria, sincretismo religioso, está tudo misturado. Desde a fundação, Samaria, toda a província, era conhecida por misturar o nome de Deus, o nome de Yahvé, com as práticas pagãs. Eu creio em Deus, mas eu tenho que bater na porta para tirar uma olhada. Eu creio em Deus, mas deixa eu abrir a porta antes para você sair, para dar sorte, que daí você volta em casa. Mesmo. Infelizmente, os cristãos caem nessa. Só que Deus não olha assim. Deus olha e chama você e eu de pecador, se a gente age assim. Ele ama. Eu já provei para você, já mostrei para você que ele levou Jonas, e você vai ler depois, você vai ver que ele não foi engolido por um lambari, né? Ele foi engolido por um grande peixe, como a Bíblia nos diz. Pode ter sido uma baleia, a Bíblia não chama de baleia, mas pode ter sido. Pode ter sido um tubarão, a gente não sabe. Isso não é o ponto aqui. O ponto do livro de Jonas é a misericórdia de Deus. O púlpito não tem madeira, porque daí a gente bate e dá energia, tá? Nós estamos muito envolvidos nessa mentira religiosa que muitas vezes a sociedade impôs sutilmente a cada um de nós. Não faz isso por causa disso, não faz isso por causa disso. O que a Bíblia diz? E Samaria era conhecida por isso, especialmente ao culto a Baal. Então você vê a gravidade do negócio. Deus não estava brincando.
Deus não estava levando as coisas de qualquer jeito, como nós levamos, como eu levo muitas vezes, e muito provavelmente você também. E, apesar dos avisos, a cidade, não só de Sicar, mas toda a província de Samaria, se recusava a se arrepender. E aí levava o juízo de Deus a todos os lugares daquela região. Então, os samaritanos, eles adoravam de um jeito e rejeitavam a autoridade no templo de Jerusalém. Mas o que você vai ver aqui, que é muito interessante, que além do profundo desprezo que judeus e samaritanos, eles sentiam uns pelos outros, e isso é verdade, tá? Havia esse desprezo, porque você adora assim, eu adoro assim, e toda aquela religiosidade pegava as pessoas e os afastava do quê? Da presença de Deus. E é interessante que a gente abre a Bíblia e a gente vê o ministério de Jesus em Samaria também. Como Deus nos alertou que, apesar de Samaria, de toda a sua região, a cidade de Sicar, profanarem, podemos dizer assim, o nome de Deus, olha o que Deus nos permite ver. Vê João 4, lá, a gente vê que Jesus quebra, onde nós estamos lendo aqui, Jesus quebra barreiras culturais, ao falar com a mulher samaritana no poço, e a gente vai ler daqui a pouco, revelando-se como Messias. Agora, interessante, e eu vou ler já João 4 com você, mas antes disso, você vai ler comigo em Lucas 10, 25, 26 e 27. Olha o que diz. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? E a isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E daí o que ele falou? Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E aí, se você continuar lendo esses versículos, até o versículo 37, você vai ouvir a palavra do bom samaritano. O bom samaritano. O bom samaritano. Interessante isso. É sutil isso. Se eu falar para você de algumas cidades da Bahia que eu visitei, onde você entra e você sente aquela pressão espiritual, e você fala: gente, que opressão demoníaca, diabólica nesse lugar. Eu posso falar de todo o mal daquela cidade, mas se você andar por ela, você vai bater em algumas casas e vai ter ali um adorador do Senhor. Vai ter alguém ali, uma irmãzinha que ora. Vai ter alguém ali, um homem que é fiel, que não se prostitui, ainda que a cidade inteira esteja caindo em pecado. Isso é muito sério, mas é muito bonito, porque mostra-nos exatamente isso. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Deus estabelece isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, que deu o seu filho, seu único filho. Essa é a verdade da palavra, que às vezes a gente não consegue traduzi-la de uma forma tão real que nos faça caminhar todos os dias com ela, onde a gente estiver, não só dentro da igreja. Porque se você só faz e só sente e só vibra dentro da igreja, você não é diferente da sua vida religiosa do passado. Ou como muitos fazem ainda hoje. Olha lá em Lucas 17, 11.
De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de, Samaria e da Galiléia. Eu falei para você que Jesus tinha um ministério em Samaria, em toda a região. Vamos lá. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Quantos Jesus curou aqui? Alô? Eu não estou escutando só vocês. 10, isso mesmo. Deus curou 10 leprosos. Quantos retornaram? 1. De onde ele era? O leproso era samaritano. O único que retorna para agradecer a Deus. Quem somos nós para nos acharmos melhores porque nós pertencemos à Igreja Deus Primeiro? De Barueri, em Alphaville. Quem somos nós para nos acharmos? Sabendo que Deus ama a todas as pessoas. Não é verdade? Essa é a beleza do Evangelho, gente. Deus não põe cercas ao redor de você. Deus não põe uma cerca ao redor dessa igreja e fala, aqui só entra quem for santo. Não, aqui é para entrar os caídos, os machucados, os doentes, para que Ele possa curar. Não é verdade? Mas lá dentro, lá no fundinho, no nosso conforto, naquele sofazinho tão gostoso, a gente não quer isso. E tanto a gente não quer isso que a gente não espalha muito. A gente não compartilha muito, porque está tão gostoso. Samaria, gente, é parte da comissão de Jesus, nessa leitura que estamos fazendo aqui. Atos 1:8, eu lembrei, põe aqui para a gente dar uma olhadinha. Olha, o Espírito Santo vem sobre os discípulos, eles começam a ter uma nova visão, após a morte e ressurreição de Jesus, Jesus fala, vão para lá, fiquem lá, 50 dias, eu vou aparecer e vou conversar com vocês, e Atos 1:8 diz assim, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, lê comigo, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. O que eu quero mostrar para vocês aqui é exatamente a misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. E se Deus tem misericórdia por esse povo aqui, Ele também vai ter por você, sem vergonha, pecador. Amém? É amém mesmo, né, Wesley? É amém. Graças a Deus que Ele teve misericórdia por nós. Deus tinha uma missão. Atos 8, vamos lá, Atos 8, 4. Olha aqui, ó. A gente estava em 1, vamos para 8. Aqui é a igreja primitiva sendo levantada, espalhada. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo. Está ali. Quem deu o exemplo? Cristo. O próprio Jesus. E para ele também era claro nessa época que eles não se davam. Mas ele foi nessa missão. Porque Jesus deu o exemplo. Porque Jesus deu o exemplo. Eu não sei que exemplo você anda dando. Eu não estou aqui para julgar o teu exemplo. Eu estou aqui para compartilhar a mensagem a você, assim como essa mensagem foi compartilhada para mim. Vamos ler rapidamente aqui João 4. Um pouquinho dessa história que eu estou falando para você, que eu não quero ficar só... Eu quis colocar esse pano de fundo, essa base, esse contexto do que é Samaria, para você entender aqui um pouquinho do que aconteceu. Quando, pois, o Senhor... Estou lendo 4, eu estou lendo numa versão aqui, eu não sei se vai ser a mesma sua, tá bom? João 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer
que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Olha aqui, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E é o que a Bíblia diz aqui, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E Jesus não estava falando de físico aqui, tá, gente? Jesus estava falando de espírito. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar a vida eterna. Jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, ela ainda estava achando que era água dali. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido. Aí veio a pegadinha. Vai lá e chama teu marido. E vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: eu não tenho marido. E Jesus falou: essa mulher eu gostei, porque ela está falando a verdade. Respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Você acha que Jesus não conhece você? Você acha que Jesus não me conhece? Você acha que Jesus não conhece os passos daquela pessoa que Ele quer tocar? Jesus nos conhece profundamente. Jesus conhece o teu mais profundo interior. E muitas vezes as situações que você enfrenta, as dificuldades que causam em você a tortura emocional, a tortura espiritual, a tortura física, se podemos chamar isso de tortura, é porque foi necessário. Foi necessário que Jesus passasse em Samaria. Jesus conhecia e sabia o que precisava acontecer ali. Assim como Jesus sabe exatamente o que precisa acontecer no seu coração. Nós somos maus desde o nosso nascimento, porque nós carregamos isso. Por isso nós buscamos Jesus, que vem e nos transforma e nos dá vida e nos envia esta água viva para que a gente não tenha mais sede. E essa água viva é exatamente a vida de Cristo em nós. Ele se foi, mas o Espírito Santo fica para conversar comigo e com você. E para começar aqui uma conclusão, a gente viu que por nossa justiça, os finais que eu estou falando para você aqui seriam diferentes. Você teria um final, cada um aqui teria um final diferente. Você teria um final diferente do meu. A tua justiça ia declarar como a cidade de Nínive deveria ficar, porque eram pecadores.
Eles não tinham misericórdia quando eles pegavam seus escravos, quando eles dominavam a cidade. E assim como Jonas, talvez a nossa justiça se declararia, talvez semelhante à dele, talvez nem tanto, né? Mas não seria igual a de Deus, muito provavelmente. E quando você vai para Samaria, com todos os seus discípulos, e você está ali já chegando a um momento de muita conturbação espiritual, e Jesus se preparando, porque ele sabia o que estava prestes a acontecer na vida dele, que ele seria traído, que ele seria crucificado, que ele padeceria o pecado do mundo, que ele teria que suportar isso, mas foi necessário que ele passasse por ali. Assim como é necessário que você e eu passemos por algumas circunstâncias, que a gente rejeita passar por elas, que a gente não entende quando passa por elas, que nos sufoca quando a gente está diante delas. Mas Jesus diz para mim e para você, foi necessário, eu estou com você. Foi necessário, eu estou com você ainda assim. Foi necessário, ou é necessário. A mulher declarou para Jesus, você sabe que a gente não se dá bem, você é judeu, eu sou samaritana. Ainda assim Jesus teve uma das melhores conversas que poderia ter tido com alguém. Deu para ver também que, de um lado, lá, quando lemos em Jonas, o homem fugiu da presença de Deus, porque entendia, entre parênteses aqui, que aquela cidade não deveria ser alcançada. Enquanto isso, em Sicar, lá em Samaria, apesar de tudo que haviam feito, também, Deus tinha um propósito, e um propósito muito maior. Assim como teve para Nínive, assim como teve para Samaria, assim como tem para você. É isso que nos faz cristãos. Crer que Deus, acima de tudo, responde quando a gente clama a Ele. A gente não sabe quantas pessoas em Nínive estavam clamando, mas certamente havia pessoas ali que Deus olhou e falou, essa pessoa precisa do meu amor, essa pessoa vai querer o meu amor, essa pessoa não vai rejeitar o meu amor, essa pessoa vai caminhar na minha presença, essa pessoa quer ter um relacionamento comigo. Deus conhece, Deus sabe, assim como conhecia o coração daquela mulher. E Jesus não deixou passar a oportunidade, isso que é legal. Quantas oportunidades nós deixamos de passar? Jesus não deixou a oportunidade de passar e não fugiu do seu propósito. E a gente pode entender como Deus quer nos ensinar a tratar o chamado dele para a nossa vida. Cada um de vocês aqui tem um chamado. E eu não quero desesperar ninguém, porque, eu não conheço o meu chamado, eu não sei meu chamado. A palavra de Deus vai falar com você e vai te mostrar o seu chamado. Às vezes os pastores querem ditar o seu chamado, e nós não estamos aqui para ditar o seu chamado. A gente está aqui para ajudar você a crescer no seu chamado. Talvez te ajudar a descobrir no seu relacionamento, na presença que Deus tem entre você e a sua postura e a sua busca, aí sim o seu chamado pode crescer mais. Mas nós estamos aqui para dizer, você vai ser isto, porque eu com essas mãos tão abençoadas, o cara só falta dizer que nunca pecaram, né? Por que Jonas não morreu no mar? Gente, a coisa que mais assusta as pessoas é cair no meio de um mar. Imagina. Quem não sabe nadar aqui? Levanta a mão. Ai, Jesus. Leva eles, Carlinha e Gabriel, para o scuba dive um dia. É assustador, gente. Se você não entende como fazer,
pode ser assustador. Porque Jonas não morreu no mar? Porque ele ainda não havia concluído a sua missão. Daí a minha pergunta é: por que você acha que você ainda está vivo? Por que você acha que ainda respira, que tem forças para abrir os seus olhos pela manhã, para buscar a Deus, para se portar entre os seus irmãos, na presença do Senhor? Por que você acha que você ainda está aqui? Porque Deus ainda não acabou com você. A missão que Deus te deu, Ele espera ver acontecer. Talvez não seja algo grandioso, como dirigir a Deus primeiro. Glória a Deus, isso é uma bênção, um privilégio. Talvez seja você levar uma pessoa para Jesus e essa pessoa expandir o Evangelho como nunca ninguém antes fez. Mas o que eu não posso é fazer como Jonas. O que eu tenho que fazer é como a mulher samaritana, que foi à presença de Jesus, discutiu com ele, mas entendeu quem ele era. No final dessa mensagem diz assim, lá no versículo 23 de João 4, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Imagina isso. Quantas vezes você pode se encontrar com esse Messias na sua busca, na sua conversa com ele? Você lê um versículo e o Messias fala com você. Você lê um versículo e você para e você conversa com ele e ele fala assim: sou eu que estou falando com você. É isso aqui, Jesus. É isso que Deus está querendo mostrar para a gente. O que aconteceu com você até hoje foi necessário. Ponto final, próximo parágrafo. Vira a página. Deus está com você. Deus conhece o teu passado. Deus conhece o teu presente. E Ele vai te ajudar no teu futuro. O que acontece com você é necessário. Queria que você se levantasse aqui comigo. Antes de adorarmos ao Senhor, eu queria que você fizesse aí em 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto, um inventáriozinho rápido das coisas que você tem conversado com Deus, vivido com Deus, suportado com Deus, presenciado com Deus. Mas eu não queria que você fugisse da responsabilidade de se ver na presença de Deus. Deus sabe muito bem o que acontece e aquilo que é necessário. E eu tenho certeza que, além de nos conhecer, além de nós sabermos que é necessário, e agora a gente entende isso, compreender que as mãos dele estão sempre estendidas para algo maior. Quando você for ler o livro de Jonas, hoje, você vai ver que Jonas, depois que ministrou, ele ficou cansado. E o sol era ardente, podia matar uma pessoa. E ele deitou-se, você vai ver os detalhes na sua leitura.
E enquanto ele deitava, Deus fez com que um ramo crescesse e gerasse sombra sobre a cabeça dele. E daí ele acordou e aquela planta morreu. E ele reclamou porque a planta morreu. E Deus está falando, você não entendeu nada. Mas que? Você não entendeu que eu estou cuidando de você e de toda uma nação? E eu fiz isso para cuidar de você. Porque, daí não está lá na Bíblia, mas eu estou imaginando, porque foi necessário que você viesse aqui, até Nínive, para você entender que o meu amor não é só por Nínive, mas também por você. E hoje eu digo principalmente por você. Então está na hora de a gente colocar diante de Deus as nossas angústias, os nossos clamores. Está na hora de a gente colocar diante de Deus a nossa sinceridade e o nosso arrependimento, a nossa pequenez. E a Bíblia, a gente sempre repete isso, né, que é na nossa fraqueza que o Senhor vai nos fortalecer. Ele quer te fortalecer naquilo que você se abre, que você se quebra, quando o seu espírito está quebrantado, aberto, para Ele poder então entrar na sua casa e fazer ali morada. Porque bater Ele está batendo, bater Ele está batendo, bater Ele está batendo. Ele só espera que a gente, porque a nossa fechadura é só por dentro do coração, Ele espera só que a gente abra. E aí Ele entra e faz morada. Pai, no nome de Jesus, nos perdoa, Senhor. Assim como o Senhor perdoou aquela mulher samaritana que te reconheceu como Senhor, assim como Jonas viu que ele era pequeno e que não poderia fugir da sua presença, nem fisicamente, nem emocionalmente, nem espiritualmente, que o Senhor nos mostre a verdadeira razão de estarmos aqui. Que o nosso dia a dia esteja plenamente, pelo menos que a gente esteja buscando plenamente e consistentemente a Tua vontade, Pai, nas nossas vidas. Que o Teu propósito, que a Tua missão, que o Teu plano, que o Teu destino se cumpra na vida de cada pessoa aqui, não porque somos merecedores, muito menos porque somos pecadores como tantas outras pessoas, mas porque o Senhor nos amou primeiro e a Tua palavra nos garante que a Tua presença pode nos sustentar e nos abastecer todos os dias da nossa vida. Senhor, perdoa-nos quando a gente não reconhece isso, perdoa-nos quando a gente esquece, perdoa-nos quando a nossa mentalidade ou os nossos costumes nos impedem e nos levam para longe de Ti. Te peço isso, Senhor Deus. Eu te peço isso, Senhor Deus. Fala com cada um aqui nessa manhã. Fala com cada um aqui nessa manhã, Espírito Santo. Conversa com a gente. Conversa no mais profundo do Espírito, no mais profundo do coração de cada um aqui. Porque Tu és Espírito e o Senhor, pela presença do Teu Espírito Santo, nos convence em nosso espírito de quem a gente é, de quem a gente não precisa ser, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus.
diante do teu altar. Cante mais uma vez. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar, meu coração. E eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, vamos cantar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero amar diante do teu altar. Canta bem baixinho aí, deixa o Espírito Santo falar com você. Mãos eu quero levantar E em louvor te adorar, meu coração eu quero derramar diante do teu altar, do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu E em louvor te adorar, meu coração, meu coração eu quero derramar diante do teu altar. diante do teu altar, diante do teu altar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Eu não sei se você já viu um ferreiro fazendo uma faca, fazendo algum instrumento. É o que Deus está fazendo com você aqui. Ele pega aquele pedaço de ferro cru, ele põe no fogo, e quando você acha que aquilo vai ser desmanchado e não vai suportar, ele tira de lá e começa a bater, e as impurezas daquele aço, do ferro, né, ainda não virado aço, mas começam a sair pelos lados. Quanto mais ele bate, aquele ferro vai se transformando, as impurezas vão saindo, ele volta para o fogo, ele bate novamente, ele verifica a precisão daquele trabalho. É assim que Deus faz com você. Deus te põe no fogo, te tira, te bate, porque é necessário, mas no final, alguém vai querer comprar, no final alguém vai querer usar, no final alguém vai dar valor. É assim que acontece, quando você se permite ser usado por Deus. Queria que você
imaginasse isso, mas melhor ainda é viver isso e entender que aquilo que acontece, porque você é filho de Deus, é necessário acontecer. Amém? Como você sai daqui hoje? Fala para si mesmo. Eu não preciso ouvir. Se você quiser ouvir, me falar depois, eu amarei ouvir, mas me fala como você sai daqui hoje. Fala para Deus como você sai hoje. Fecha aí teus olhos e fala para Ele. Ele quer te ouvir. Ainda que seja como Jonas, Ele quer te ouvir porque Ele te ama. Ainda que seja pelo altruísmo, pela decisão daquela mulher samaritana, Ele quer te ouvir. Ainda que seja como aquele bom samaritano, tantos outros passaram, mas Ele parou para atender aquela pessoa. Por que será? Porque ele não fugiu da presença do Senhor, porque ele não fugiu de escutar aquilo que Deus estava falando para ele. Porque aquele samaritano que havia sido curado voltou e os outros não voltaram. Voltou para falar com o judeu que havia orado por ele, porque ele reconheceu a presença do Senhor na vida dele. Então que você leve isso para sua casa. Assim como pastora Fabi, eu estou quebrado desde que Deus falou isso comigo quando você estava ministrando. Não sobre isso, mas o Espírito Santo me levantou aqui sentado enquanto eu te escutava. Mas eu escutava você e o Espírito Santo veio e falou. Gente, é assim que o Espírito Santo fala com você. Não tem segredo quando você quer ter uma presença diante de Deus e desfrutar dela. Você vai conversar com Deus dirigindo, só espero que você não feche seus olhos e continue dirigindo, porque existem leis naturais que Deus que criou, né? Mas onde você estiver, Deus pode falar com você. Deus quer falar com você. Levanta a tua anteninha aí, sabe? Porque tem coisa maior para acontecer na sua vida. E só não acontece porque muitas vezes você reluta. É o que Deus está falando. Tem coisa maior para acontecer na sua vida e só não acontece porque você reluta na sua própria vontade, justiça, decisão. E Deus quer mudar. Deus vai mudar. Amém? Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a comunhão desse Espírito Santo que fala com a gente, nos abraça, nos consola, nos aperta, continue falando com você. Amém? Não saia correndo daqui, fale com o seu irmão, discuta aquilo que Deus falou com você, e homens, as cadeiras são tuas. Amém. Impressionante é o teu amor, me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o teu amor, me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo e quebrantado por teu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo e